Muito bem, pessoal, tudo bem? Comigo também, muito obrigado. Muito bem, agora a gente vai ver um pouquinho sobre área de triângulos em geometria analítica. Bom, a gente sabe da geometria plana que a área de qualquer triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. Tudo bem, a gente vai usar isso daqui, tá? Só que na geometria analítica é um pouquinho mais, digamos, minucioso, tá? Vejamos aqui. A gente sabe que a área de qualquer triângulo, né, é dada pela medida de sua base vezes a medida de sua altura sobre 2. B de base, H a medida da altura e o 2 é 2. Muito bem, nós vamos utilizar aquilo lá para trazer para a geometria analítica, para a gente ter um outro tipo de artifício para calcular essa área. Então vamos lá. Vamos supor então que seja de um triângulo que nós temos ali, naquele lugar ali. Está vendo comigo ali? Né? Não está? Então eu vou trazer aquele triângulo e colocar ele aqui. Trazer o triângulo aqui. E não vou colocar ele em pezinho não. Vou deixar ele bem tortinho. Tá? Farei agora o seguinte, visto as medidas que eu tenho dos lados desse triângulo, eu vou colocar algumas coordenadas para esses vértices, tá? E vou colocar isso no plano cartesiano. Tá? Muito bem, então vamos dar nomes aqui a alguns pontos, tá? Vou chamar esse triângulo de ABC, dessa maneira. Então aqui, ó, nós vamos ter as coordenadas do ponto B. Só para não rabiscar o desenho, vou colocar aqui, tá? Então aqui vai ser o Y de B, e aqui será o X de C. De B, né? Aqui é o X de C, e aqui é o Y de C. E aqui, trazendo para cá, nós vamos ter o X de A, e aqui o Y de A. Muito bem. Vamos então entender esse triângulo assim. Vamos utilizar essa área com uma altura relativa à base CB. Então essa altura estará aqui, ó. Ok? Toda a altura ela forma com a base onde ela chega 90 graus, né? Tá bom. Então a nossa altura vai ser o segmento A, vamos chamar esse ponto aqui de ponto P, AP, tá? Lembrando que esse P não é ponto médio, tá certo? Não, é um ponto qualquer da base CB. Ué, então, se a gente for analisar de forma analítica, esse segmento CB é a base, ou seja, a área desse triângulo vai ser a metade, né? B é a base, então é a distância CB, ou seja, o tamanho do segmento CB. E a altura é o tamanho do segmento AP. Olha lá. Então a gente vai calcular esse método, né, de buscar essa área utilizando isso daqui. Bom, então vamos lá. CB, então o comprimento desse segmento CB é a distância de C até B, né? Ou seja, se a gente construir um triângulo aqui fora, né, por Pitágoras, eu vou fazer e vou apagar, para não ficar muito poluído, ó. Seria esse triângulo aqui, né? Então, por Pitágoras, eu tenho aqui esse tamanho ao quadrado, mais esse tamanho ao quadrado, é CB ao quadrado. Vou até num cantinho aqui, ó. Então, CB ao quadrado vai ser esse tamanho, que é XB menos XC, né, ao quadrado, mais esse tamanho aqui, ó, que é YB menos YC. Muito bem. Logo, quem que vai ser o meu CB? Vai ser a raiz disso daqui, certo? Então, esse CB, esse tamanho aqui do segmento CB, que é a raiz disso daqui tudo, ó, vai ser justamente o cara que eu vou colocar aqui, ó. Certo? Muito bem. Agora eu preciso... Então vamos tirar isso aqui, né, para despoluir um pouquinho o desenho.
Agora eu preciso calcular a distância de A até P, né? De A até P. E esse P é o seguinte, coordenadas dele x de P, y de P, tá? Muito bem, então a distância de A até P é a mesma ideia que nós fizemos ali, né? Porém, eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer essa distância de A até P, eu vou trabalhar como sendo a distância de A até o segmento CB. Ou seja, eu vou trabalhar com distância de ponto até reta, tá? E como que a gente trabalha com distância de ponto até reta, né? A distância de um ponto a uma reta, ela é dada de que maneira? Vamos aqui no cantinho, ó. Vamos supor aqui, ó, a distância de A até essa reta CB. Então seria a distância do ponto A até o segmento CB, né? No caso, eu vou pegar a reta que passa pelo segmento CB. O que seria, né? Seria o módulo dividido por uma norma, né? Lembrando, o que fica dentro desse módulo? É a equação da reta, né? E o ponto dentro dessa reta. Ou seja, qual é a equação dessa reta? Não sei. Vamos supor que seja ax mais by mais c. Tá? Aí aqui embaixo nós temos a ao quadrado mais b ao quadrado. Muito bem. Aí no lugar deste x e deste y, eu vou jogar as coordenadas do ponto em questão que eu quero trabalhar com a distância. No caso, as coordenadas de A. Então, eu vou colocar aqui o x de A e o y de A. Bom, como essa é a distância de A a CB, esse aí é o tamanho da altura. Então eu vou ter que trazer aquele cara e colocar aqui. Mas eu preciso dar uma ajeitada nisso daqui, porque não está bom ainda. Porque tem muita variável envolvida. Ou melhor, variável não, incógnita nesse caso, que eu fixei esse triângulo, né? Mas como esse triângulo pode estar em qualquer lugar, em qualquer posição, no caso ali seriam sim muitas variáveis envolvidas. Então eu preciso achar um jeito de deixar isso aqui com a menor quantidade de variáveis possíveis. Como é que a gente faria isso? Pensaram? Bom, vou fazer o seguinte então. Eu vou determinar essa equação em função de C e de B. Como assim? Através do determinante, né? Dados dois pontos, a gente consegue determinar a equação de uma reta. Então vamos lá, equação da reta CB. Tá? O que seria a equação da minha reta CB? Seria o determinante envolvendo os pontos C e B. Então, no caso, x de C, y de C, x de B, y de B. E esse determinante eu sei que dá zero, não é verdade? Bom, cada um faz o determinante da maneira que achar melhor. Vou repetir as duas primeiras colunas aqui. E esse determinante continua dando zero. Então vamos lá, ó. X vezes yc, y mais yxb, né? Mais xc, yb. Agora menos xb, yc, menos x, yb, menos yxc. Isso tudo é igual a zero. Vamos deixar isso aqui agora com cara de equação de reta. Ó, alguma coisa x mais alguma coisa y, no caso sem esse a, né? Vamos supor que eu não tenha jogado ponto aqui ainda. Mais alguma coisa, um número qualquer. Ó, aqui tem x, aqui também tem x. Ó, esse xb é um número, então isso não é uma incógnita ou uma variável em questão. Então, vou colocar esse cara com esse. Ó, vou colocar o x em evidência, ficará yc menos yb. Então, yc menos yb, x. Agora, alguma coisa em y. Aqui e aqui. Ó. Então, vai ficar x de b menos x de c, y. Né? E agora, o que não tiver nem x e nem y, ou seja, é o número, né? Que eles vão se juntar, vão formar um número só. Então vai ficar xc mais xcyb menos xbyc.
agora está com cara de equação de reta. Ó, alguma coisa x mais alguma coisa y mais alguma coisa. Esse aqui no caso é o nosso C, esse é o nosso B e esse é o nosso A. Muito bem. Então agora o que eu vou fazer? Ó, vou fazer o seguinte. Essa equação é a equação que estará aqui, né? Logo, se essa equação estará lá, estarei determinando então a distância de algum ponto até a reta dessa equação. Qual ponto? Ponto A. Então, no lugar de x e de y, eu vou ter que colocar o quê? O x de A e o y de A, certo? Embaixo aqui é A e B. O que é A e B? Isso é o A, então vai ficar esse cara ao quadrado. Isso aqui é o B, então vai ficar esse cara ao quadrado. Nossa, vai ficar enorme, vai. Então, vamos colocar isso tudo lá de cá. Acho que aqui eu vou ter um pouquinho de espaço. Ó. Então, a área desse triângulo, que é igual a isso aqui, vai ser... Aqui vai ser o segmento CB, né, essa distância, vezes aí o AP, que é a distância de A até CB. Então, aquele cara lá eu vou colocar aqui. Ó. Então, vai ter um módulo em cima da minha equação de reta, que eu vou tentar fazer isso aqui caber aqui dentro, dividido pela raiz desse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Então vamos lá. Primeiro, o comprimento de CB, do segmento CB. Né? O comprimento do segmento CB é esse cara aqui, ó. Essa raiz. Então vamos tentar fazer essa raiz caber aqui também. Vai ficar então esse cara todinho aqui, que é x de B menos x de C ao quadrado, mais y de B menos y de C ao quadrado. Muito bem. Esse cara aqui dentro é esse cara aqui, ó. Porém, no lugar de x, né, eu vou ter que colocar o x do A, e no lugar do y, eu vou ter que colocar o y do A. Então, vai ficar yc menos yb, e aqui é o x de A, mais x de B menos x de C, e aqui vai ser o y de A, mas, como não vai caber, eu vou chamar isso aqui de um K, por enquanto, e vou colocar aqui K, só que nessa linha não cabe, tá? E aqui embaixo, ó, é a raiz quadrada da soma desses quadrados, ó, desse índice e desse índice. Então, é o quadrado disso e o quadrado disso. Então, é o quadrado de yc menos yb ao quadrado, ó, quadrado de ao quadrado. É o quadrado de yc menos yb, e aqui é o quadrado de xb menos xc. Ah, pessoal, perceba uma coisa aqui, ó. Essa raiz é idêntica a isso aqui. Concorda? Porque veja bem, ó, xb menos xc. Aqui você tem xb menos xc ao quadrado, ó. Mais yb menos yc. Ah, aqui está trocado. Não, mas um número ao quadrado e o negativo dele ao quadrado é o mesmo resultado. Então, ó, essa raiz inteirinha aqui, ó, ela soma com essa raiz aqui. Ao fim, iremos sobrar apenas com o quê? Com o módulo de yc menos yb, isso vezes xa, mais xb menos xc vezes o y de A. Mais o K. O K eu não quis escrever agora, mas agora eu vou escrever. Ó. É xc yb menos xb yc. Certo? Bom, vamos fazer... Ah, isso aqui estou dentro de módulo. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar xayc menos xayb. Aqui vai ficar xbya menos xcja mais xcyb menos xbyc. Isso tudo dentro de um módulo. Muito bem. Só esqueci um pequeno detalhe, né? Isso aqui está tudo sobre 2, ó. Agora que eu vi que eu esqueci de colocar o 2 embaixo de todo mundo. Então, vamos colocar um vezes meio aqui. Isso vai ser igual a isso aqui tudo sobre 2. Meio, né? Tinha esquecido aqui do 2 da fórmula, né?
Pessoal, esse cara que está aqui, vamos organizar, vamos colocar os positivos primeiro. É meio, ó, XAYC mais XBYA mais XCYB. Agora os negativos. Menos XAYB menos XCYA menos XBYC dentro do módulo. Pessoal, isso aqui, esse cara aqui, é justamente o determinante entre os pontos A, B e C, com as coordenadas dos pontos A, B e C. Quer ver só? Vou pegar um espaçozinho aqui, ó. Então vamos pegar aqui o determinante dos pontos A, B e C. Vamos lá. Ponto A, o ponto B e o ponto C. Olha lá. Tudo bem. Se esses caras dessem zero, se esses determinantes dessem zero, eles estariam alinhados. Eu sei que esse determinante não vai dar zero, porque eles não estão alinhados, né? Mas isso é apenas uma observação. Então vamos lá. Vamos repetir as duas primeiras colunas. Aqui eu pus B, né? É C. Então aqui vai dar XAYB. Ó, XAYB. Tá aqui, ó. XAYB. YAXC. YAXC. XBYC. XBYC. Bom, aqui eu multipliquei no sentido positivo, né? Então, esses três caras eles têm que ter o mesmo sinal. Ó, eles têm o mesmo sinal, certo? Agora vamos no sentido que a gente tem que trocar o sinal. XCYB, ó, XCYB, YCXA, tá aqui, e o YAXB. Olha lá, YAXB. Aqui, quando você multiplica subindo, é o momento em que você troca o sinal de todos eles. Então, eles têm que ter o mesmo sinal entre si. Olha lá, todos eles são positivos. Como isso daqui está em módulo, é irrelevante esses serem negativos e esses positivos ou ao contrário. Por que isso é irrelevante? Porque está em módulo. Se isso aqui der 2 ou menos 2, como a gente vai trabalhar em módulo, é a mesma coisa. Isso aqui aconteceu por causa do sentido que eu usei da minha reta. Eu utilizei de C para B e não de B para C, por exemplo. Né? Se eu tivesse feito o contrário, provavelmente aqui seria negativo e aqui seria positivo, tá certo? Mas isso é irrelevante. Como isso aqui está em módulo, eu posso escrever que esse cara é igual a quem? A exatamente isso aqui, só que com esses caras com sinal trocado. Né? Ou seja, isso aqui implica então que nós teremos o quê? Que a área do triângulo ABC será dada por quem? Pela metade do determinante envolvendo os pontos A, B e C. Que vai ser esse cara aqui, ó. É a metade do determinante entre os pontos, né, do triângulo, vou colocar assim, do triângulo ABC. Certo? Isso dentro do módulo. Por que dentro do módulo? Porque não existe área negativa. E talvez esse número possa dar negativo. E não tem como ser uma área negativa. Certo? Então, a área de triângulos, né, em geometria analítica é dada pela metade do determinante de seus vértices. Ok?